2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você já passou por momentos em que o seu sofrimento parece que não ia acabar? Momentos em que a esperança se tornava quase impossível? Perdas, doenças, crises familiares, situações que nos deixam sem chão. É nessas horas que surge a pergunta: onde encontrar forças para continuar? A segunda carta de Paulo aos Coríntios nos conduz a uma resposta poderosa, que pode ser a resposta para essa pergunta. Paulo era um homem que enfrentou perseguições, naufrágios, prisões. Ele chegou a declarar que poderia morrer a qualquer momento. Ainda assim, ele gastava boa parte do seu tempo louvando a Deus. Como é possível ter esse tipo de fé que canta esperança em meio à dor? Hoje eu quero, junto com você, mergulhar no contexto dessa carta. Entender quem é o Deus de toda consolação, mencionado aqui pelo apóstolo, e descobrir como esse Deus transforma o nosso sofrimento em instrumento de consolo para outros. Eu convido você a abrir o seu coração, porque o mesmo Espírito que consolou Paulo quer consolar você hoje e usar a sua vida para abençoar outros. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e a fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam o conhecimento e a graça de Deus todos os dias aqui, através de breves reflexões. Se inscreva e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Irmãos, Paulo escreveu essa carta em meio a muitas turbulências no seu ministério. Depois de enviar a primeira carta aos Coríntios, de fazer uma visita dolorosa e escrever uma carta severa, ele então recebe boas notícias do arrependimento dos coríntios. Ainda assim, havia falsos mestres que questionavam a sua autoridade apostólica, porque ele apresentava fraqueza. Diferente de outras cartas doutrinárias, 2 Coríntios revela o coração vulnerável de Paulo. Ele aqui se apresenta como um líder que chora, que tem medo, que quase perdeu a esperança, mas ao mesmo tempo ele mostra como Deus o sustentou. Essa carta nos ensina que o verdadeiro ministério não se baseia em triunfos humanos, mas na suficiência de Deus em meio à fraqueza. Em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso 9, Paulo escreveu o seguinte: Para impedir que eu me exaltasse,
por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele, o Senhor, me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Logo no início da carta aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios, Paulo eleva um cântico de louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Pai das misericórdias, ele está dizendo, um Deus que expressa ternura, cuidado e graça abundante. Toda compaixão se origina dele. E Deus de toda a consolação. A palavra grega paraklesis, usada aqui, significa encorajamento que fortalece. A consolação de Deus não é só um alívio passageiro. Esse é o mesmo termo usado para o Espírito Santo, o Paracleto, o nosso Consolador, mencionado por Jesus em João capítulo 14. Deus não nos consola só para que a gente se sinta melhor, mas Ele faz isso para nos dar coragem e firmeza em meio às provações. Paulo fala com autoridade porque ele mesmo foi sustentado por Deus. Paulo atravessou aflições extraordinariamente severas. E no meio dessas aflições, ele teve uma profunda experiência do consolo divino. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare isso pela fé. Deus de misericórdia. Apenas isso. Deus de misericórdia. Olha só, o apóstolo Paulo nos dá um propósito para o consolo que nós recebemos. Por que Deus nos consola? Para que a consolação que recebemos dele, através da consolação que recebemos dele, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus não desperdiça a dor de seus filhos. O autor A.W. Tozer escreveu o seguinte: Deus nunca desperdiça uma dor imerecida na vida de seu servo. Ele a usa para ministrar graça a outros. Quem já enfrentou, por exemplo, o luto, pode confortar melhor uma pessoa enlutada. Quem já venceu uma crise de desemprego pode encorajar alguém que esteja passando pela mesma situação. Assim como uma vela acende outra, sem perder a sua chama, a vida consolada por Deus acende a esperança em outras vidas. E o apóstolo Paulo reforça: assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Quanto maior a provação por amor a Cristo, maior o consolo que Ele derrama sobre nós. Jesus prometeu o seguinte: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa carta nos lembra, irmãos, que nós não estamos sozinhos em nossas dores. Nós temos um Deus que é Pai misericordioso e Consolador fiel. Ele entra nos vales mais sombrios e Ele nos levanta quando nós pensamos que não vamos conseguir suportar. Esse consolo de Deus não é apenas para nós, é para transbordar na vida de outros. A sua dor, as suas cicatrizes podem se tornar remédio para alguém. O sofrimento, quando entregue a Deus,
se transforma em testemunho, em ministério e em fonte de esperança. Hoje, se você está passando por alguma tribulação, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus quer consolar você. E se você já recebeu ou se você já está recebendo esse consolo, Deus quer usar a sua vida para consolar outros. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, alguém que você sabe que está passando por uma dificuldade, por uma prova, por uma tribulação, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez seja você mesmo. Escreva o seu nome, o nome do seu filho, da sua filha, de alguém da sua família que precisa ser alcançado por essa oração. E se o Espírito Santo também te trouxer à mente alguma situação específica que tem tirado a sua paz, que talvez esteja sendo um espinho na carne para você, escreva ela aqui nos comentários e coloque essa expressão: Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Vamos falar com Ele agora. Senhor Deus, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, reconhecendo, Senhor, que muitas vezes as nossas tribulações podem ser usadas pelo Senhor para nos ensinar muitas coisas. Muitas vezes, ó Deus, nós temos enfrentado situações que aos nossos olhos humanos nós não podemos suportar. Mas a Tua palavra nos lembra que o Senhor está conosco em todas as nossas aflições. Obrigado pela Tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, visite agora cada coração que está orando junto comigo. Visita essa irmã, visita esse irmão. Derrama o Teu bálsamo sobre as feridas emocionais, físicas e espirituais. Que cada lágrima derramada aqui, Senhor, seja recolhida por Ti e transformada em força e em fé renovadas. Assim como o Senhor consolou o apóstolo Paulo em suas lutas, consola também, ó Deus, essa pessoa que está enfrentando um momento de perda, de luto, de enfermidade. Essa pessoa que está passando por uma crise familiar, por uma crise financeira, uma crise espiritual. Coloca dentro do nosso coração a certeza, a convicção de que mesmo nos vales mais profundos, nós não estamos sozinhos. O Senhor nos alcança aonde nós estivermos. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos de consolo. Que as nossas cicatrizes e as experiências que passamos se tornem testemunho, que tragam esperança àqueles que estão sofrendo. Ajuda-nos a sermos canais do Teu amor, abraçando e apoiando aqueles que estão feridos. Nós Te pedimos, ó Deus, pela fé, que em cada casa, em cada família representada aqui nos comentários desse vídeo, haja paz, alegria, conforto, consolo. Que em cada coração aflito, o Senhor entre com esperança. Que em cada mente ansiosa haja descanso em Ti. Que possamos viver a verdade de que o Senhor é o Deus de toda consolação, o Deus de misericórdias. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou. E Ele pode usar a sua dor como testemunho para abençoar outras vidas. Você é consolado para consolar. Você é curado para curar. Você é ajudado por Deus para que você
seja capacitado a ajudar outras pessoas. Amém? Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande para todos os grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas, irmãos. Se você não quiser mandar para um grupo, escolha 3 pessoas pelo menos aí no seu WhatsApp e mande para essa pessoa. E deixe que o Espírito Santo opere a obra na vida dele e na vida dela. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.